Bom, pessoal, boa tarde. Agradeço a presença de todos. Hoje nós temos um tópico e um momento muito especial, um webinar sobre BIM na construção de cidades inteligentes. Esse é o momento no qual nós, como membros associados do BIM Fórum Brasil, temos a ilustre presença do Sérgio Chia, professor e doutor pela Universidade Federal do Paraná e vice-presidente do BIM Fórum. Eu vou passar a palavra para o professor Sérgio Chia, para ele fazer as considerações e abrir esse evento, e na sequência, tanto eu como o Pedro vamos seguir com o conteúdo técnico de cidades inteligentes. Obrigada, professor, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Fernanda. E, em primeiro lugar, acho que preciso primeiro agradecer pessoalmente a Fernanda e ao Pedro Zetti, da Autodesk, pela parceria na confecção de um artigo que vai ser publicado e apresentado no Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Informação e Comunicação. É o terceiro que acontece nesse mês de setembro, que logo começa. E, em segundo lugar, sim, falando como vice-presidente do BIM Fórum Brasil, eu externo aqui os agradecimentos da entidade a esse associado que é a Autodesk, a essa associada, a empresa Autodesk. No momento, o BIM Fórum Brasil tem 32 associados, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e que busca, de forma harmônica, independente e neutra, congregar esforços de disseminação e difusão do BIM no Brasil. Ele se iniciou há praticamente um ano atrás, e nessas ações que vem realizando, tem um alinhamento completo com os objetivos estratégicos da Estratégia Nacional de Disseminação de BIM do Governo Federal, que foi promulgada em 2018, renovada, revisitada em 2019, e em 2020 houve o lançamento do decreto, né, 10.306, que estabelece o uso de BIM na execução direta e indireta de obras e serviços de engenharia por alguns órgãos da administração pública federal, notadamente do Ministério da Defesa e da Infraestrutura. Quer dizer, o governo promovendo o BIM com o seu poder de compra, com a sua influência nesse sentido. Quanto ao tema de hoje, então, que é objeto principal das cidades inteligentes, a gente deve lembrar que elas são aquelas que buscam a utilização de recursos de uma maneira melhor, de modo a servir os cidadãos, isso incluindo questões de mobilidade, energia e qualquer serviço que seja útil, que seja necessário à vida das pessoas. As cidades inteligentes são espaços urbanos que utilizam tecnologias de informação e comunicação e outros meios para melhorar a qualidade de vida, a eficiência das operações e serviços que são necessários à população. Tem um viés de sustentabilidade, quando aspectos de economia, aspectos sociais e aspectos ambientais são tratados. Mas não só estes, né? Essa discussão toda tem que passar pela participação dos cidadãos, pela atratividade dos cidadãos para discutir e planejar juntos essa cidade dita mais inteligente. E essas TICs, essas tecnologias de informação que são mais comuns hoje em dia, são as que, junto com o BIM e com o GIS, promovem uma modelagem da informação da cidade. Tecnologias como sensores do Internet das Coisas, ou da Internet das Coisas, a inteligência artificial e o Big Data, com a mineração de dados. Quer dizer, tudo isso é que desemboca na ideia de cidades que eu prefiro chamar de mais inteligentes, porque alguns autores, algumas pessoas que trabalham com o tema gostam de dizer que as pessoas é que são inteligentes, né? E as cidades têm que ser melhores para essas pessoas, devem ter oportunidades para essas pessoas, enfim, elas devem ser, então, lugares mais inteligentes para o bom viver, para o bom desenvolvimento dos cidadãos de uma forma adequada. Para completar, né, essa participação dos cidadãos, a inteligência da cidade pode ser medida em 10 dimensões diferentes. E aí a pujança de tecnologias que precisamos usar para integrar
a infraestrutura urbana com as edificações, com o ambiente construído. As dimensões de governança, administração pública, planejamento urbano, tecnologias, meio ambiente, conexões internacionais, coesão social, envolver todos os membros da população, todos os cidadãos, dando igualdade, as questões do capital humano, então, e da economia. Bom, com essas primeiras ideias, né, eu devolvo a palavra à Fernanda e depois o Pedro para apresentar, então, alguns usos de ferramentas típicas do BIM em prol de uma cidade mais inteligente. Obrigado, Fernanda. Obrigada, professor. Novamente, né, a Autodesk do Brasil agradece, né, a sua presença e como membro do BIM Fórum Brasil, como membro Diamond, nós reforçamos a importância dessa entidade, né, na difusão do conhecimento e principalmente na difusão do BIM no Brasil, né, tanto do ponto de vista do mercado como do ponto de vista da administração pública. Então, vamos seguir, né, na nossa rota. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, né, eu deixo o meu QR Code aqui, né, do LinkedIn. Né, eu sou arquiteto e urbanista, especialista em gerenciamento BIM, tenho mestrado em arquitetura, tecnologia e cidade. Também atuo como vice-coordenadora do Comitê Científico e Técnico do próprio BIM Fórum, represento a Autodesk, né, fora outras iniciativas, né, a nível de difusão e promoção do conhecimento na indústria da construção civil. Né, então, deixo também os meus contatos, passar para o Pedro se apresentar e a gente seguir no webinar. Olá, boa tarde a todos. Muito feliz aqui também com a Fernanda, junto com o professor Sérgio, exatamente, muito feliz também de ter concluído esse artigo. A gente espera aí, acompanha a gente pelas nossas mídias aí, o LinkedIn também, o QR Code aqui para o nosso LinkedIn, a gente vai publicar e falar um pouquinho mais também sobre esse artigo, que tem alguns slides falando sobre um pouquinho do que é a ideia, a história, né? Mas vai ser bem interessante. E exatamente como a Fernanda comentou, a Autodesk ela é comprometida, né, com a discutir as várias vertentes, as várias visões, as várias entendimentos do BIM e a sua metodologia, e é totalmente aberta a esse tipo de discussão, participando do BIM Fórum, que é uma entidade que tem uma série de software houses, tem uma série de empresas envolvidas, e que nós temos como premissa, né, estar sempre à frente e também junto com eles discutindo essas múltiplas diligências e discussões sobre o assunto que é super pertinente ao Brasil e ao mundo. Bom, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade de Taubaté, especialista também em infraestrutura rodoviária e urbana, né, projetos urbanos pela FESP. Eu tenho liderado dentro da Autodesk 2 acordos de cooperação junto com o DENIT e com o DR do Paraná, exatamente para estimular a utilização o entendimento do BIM. Esses são acordos que nós firmamos no ano passado e temos trabalhado de forma muito ativa com esses órgãos no entendimento, na criação de elementos que fundamentem a utilização do BIM para a infraestrutura em geral. Há muito tempo trabalho como um dos autores do blog e YouTube do Mundo AEC, mundoaec.autodesk.com. Entrem lá, tem muito conteúdo, muita coisa. E hoje eu sou gerente dos especialistas técnicos aqui da Autodesk do Brasil, e embaixador de sustentabilidade também na Autodesk. Então fica aqui os meus contatos, fiquem à vontade de me inserir lá no LinkedIn para a gente conversar um pouquinho mais também sobre vários assuntos. Muito bom. Então, seguindo com a nossa agenda para hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios dos setores de arquitetura, engenharia e construção. Vamos, na verdade, fundamentar ainda mais, né, cidades inteligentes e comunidades sustentáveis, né, após a excelente introdução do professor Sérgio Chia. Então, vamos entrar nas soluções de tecnologia para subsidiar, né, a construção de cidades inteligentes, compreendendo tanto os projetos inteligentes para cidades inteligentes, como também todo o potencial de criar um inventário digital da cidade para operação e manutenção, né? Então, visando aí a eficiência operacional da infraestrutura
Ao final, né, quem tiver interesse, né, de encaminhar perguntas, fiquem à vontade de usar a seção de Q&A, tá? E selecionaremos algumas para responder ao vivo, outras vocês podem nos contactar diretamente. Então, Pedro, é com você. Legal. Uma das coisas, assim, como eu tinha, como estava iniciando essas conversas sobre cidades inteligentes, é que hoje, basicamente, no mundo, nós temos quase 8 bilhões de pessoas e 4,3 bilhões de pessoas estão vivendo nas cidades. Até 2050, as projeções é que esse número populacional aumente e a concentração da população aumente ainda mais nos grandes centros urbanos. Hoje a gente já enfrenta uma série de problemáticas dentro das cidades, né? Então, para suportar não só a população que existe, que já está morando dentro das cidades. Então, hoje estima-se que cerca de 13 mil edifícios por dia sejam construídos no mundo inteiro, e é necessário que eu preciso, só para vocês terem uma ideia, da mobilidade, né, e a quantidade de itens dentro dos modais de mobilidade dentro das cidades, dariam para eu virar, né, circuncisar o mundo inteiro cerca de 30 vezes. E hoje as cidades, elas enfrentam dois problemas assim muito cruciais. Eu separo cidades inteligentes em duas partes assim macro, né? Obviamente que, como o próprio professor disse, as cidades são cidades inteligentes. O conceito de cidade inteligente são 10 pilares hoje convencionados, mas eu separaria em dois momentos esses grandes pilares. O primeiro momento seria da própria automação das cidades, e o segundo momento, automação com semáforos inteligentes, interação direta com os elementos da infraestrutura existente, dos elementos urbanos comuns à população, etc., e que já estão ali, que eles servem. E um segundo momento, o próprio projeto inteligente, né? O projeto onde eu trago aquelas informações para um caso, por exemplo, do envelhecimento de uma infraestrutura ou até de um colapso no sistema, e eu preciso entender rapidamente, trazer essas informações para dentro de um ambiente computacional, e eu começo a fazer simulações, análise e uma série de elementos. As cidades, elas são extremamente complexas hoje, elas são organismos vivos que compõem uma enormidade de informações, dados, equipamentos urbanos, equipamentos privados, e também a própria convivência entre as múltiplas entidades sociais, as múltiplas entidades econômicas e ambientais. Então, todo esse ambiente ele se forma de uma maneira muito complexa, e as respostas a cada dia tendem a ser muito mais difíceis de serem dadas se eu não obtiver essas informações, tratá-las de forma inteligente e depois mantê-las e ser munido de forma inteligente ao longo do tempo. Então, automatizar, projetar e construir de forma inteligente é o que forma uma cidade. Muito bem. Então, diante desses desafios, né, o conceito de cidades inteligentes, ele traz cada vez mais valor para dentro do processo da própria política urbana, né, de garantir uma maior qualidade de vida, considerando esses pilares que foram comentados, né, o pilar social, econômico e ambiental. É importante reforçar a definição de que cidades inteligentes existe o próprio caráter político, né, uma vez que o principal interessado, né, o cliente final, é exatamente a população. Então, é importante que esse investimento realmente busque atingir ou melhorar a qualidade de vida da população. E dentro desse processo, né, nós temos a agregação de inteligência digital ao mundo urbano, né, e a utilização desta inteligência digital para resolver esses problemas públicos e aí sim alcançar a maior qualidade de vida. Então, segundo o relatório da McKinsey, o que nós temos são 3 grandes camadas, né? A camada efetiva da população, de quem habita esses espaços urbanos,
o próprio ambiente construído, e aí abarcando tanto edificações, como toda a parte de infraestrutura, né, serviços de mobilidade, até chegarmos efetivamente, né, à oferta desses serviços, né, a essa população. Então, nós temos aqui uma condição muito interessante de conectar essas três camadas por meio desse arcabouço de tecnologias que vem cada vez mais evoluindo com a indústria 4.0. Né? Então, nós conseguimos, então, no primeiro momento, né, criar um inventário digital desse ambiente construído e, posteriormente, pensar, né, em rede de dispositivos, sensoriamento conectado a essa infraestrutura, uso de aplicativos inteligentes, principalmente para facilitar a relação desses serviços com a população e também potencializar, do ponto de vista da administração pública, um melhor controle analítico das informações da cidade. E, uma vez que a gente tem esses pilares para adotar, né, em termos de transformação digital, isso com certeza acaba subsidiando uma série de tomadas de decisão orientadas por dados. Né? Isso acaba também auxiliando na mudança de comportamento dentro desse ecossistema, obviamente que a ideia é que seja para melhor. Como o professor Chia falou, dentro dos aspectos de qualidade de vida, é sempre importante nós relacionarmos, né, toda essa iniciativa relacionada às cidades inteligentes também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, nós temos iniciativas e targets voltados para as comunidades e cidades sustentáveis, toda a parte de infraestrutura, inovação e a conexão desses dois aspectos com a própria indústria, né, como a indústria pode também promover, né, a inovação na infraestrutura dentro desse contexto, e essas dimensões que nós podemos endereçar também por meio dessas tecnologias. Então, trazer maior segurança, né, reduzir tempo, por exemplo, de trajetória, né, para o trabalho, melhorar o aspecto da própria saúde, né, nesses ambientes. Né? A gente sabe que, hoje em dia, aspectos como qualidade da água, qualidade do ar, podem influenciar demais na própria qualidade de vida urbana, trazer um ambiente mais estruturado, além de outros quesitos que a gente pode explorar também por meio das tecnologias. E do que se trata essa inteligência digital e por que eu estou relacionando ela com o conjunto, né, de soluções da indústria 4.0. Né? Então, nós temos aqui uma visão do que seriam esse conjunto de tecnologias. Né? O BIM, ele faz parte do cerne do núcleo da transformação digital dentro desse contexto do ambiente construído. E o mais interessante é que o BIM, como ele abarca não somente tecnologias e processos para construir virtualmente esses ativos, né? Então ele cria uma estrutura de banco de dados da infraestrutura que nós podemos conectar com as demais tecnologias que vemos aqui na tela. Né? Então, conseguimos, a partir dessas informações, uni-las com sensoriamento para criar a parte de Big Data, análise preditiva. Podemos trazer também o conciliamento dessas informações para fazer uma impressão 3D. Nós vamos ver um caso muito interessante hoje aqui nesse webinar nesse sentido. Toda a parte de realidade virtual e aumentada para criar um engajamento, né, do projeto com a construção e também da proposição desse projeto, um engajamento com a comunidade, afora outras possibilidades que nós temos e vamos explorar durante a sessão de hoje. Bom, então, para aqueles que não conhecem, ou ainda estão nesse processo de migração de metodologias, né, do CAD para o BIM, o BIM, por si só, ele traz exatamente essa definição, né, de um conjunto de políticas, processos e tecnologias que visam subsidiar uma melhor metodologia, né, de gerenciar projeto, de gerenciar obra, de gerenciar a própria operação desses ativos, né, tanto da parte de infraestrutura como da parte de edificações. E dentro desse processo, a espinha dorsal, né, do BIM é exatamente o modelo de construção virtual. Né? Nesse modelo de construção virtual é onde nós vamos ter toda a condição de gerir as informações daquele empreendimento, desde as fases de projeto e pré-construção, para simular uma obra, para garantir uma orçamentação precisa, para fazer ensaios de múltiplas opções de projeto, considerando a otimização desse custo-benefício, até chegarmos efetivamente, né, à fase do handover digital, na fase de operação desses empreendimentos. Existem dois itens super importantes de comentarmos, né, antes de passarmos para os cases, que é o ponto da colaboração e o ponto da transparência institucional. Então, o que nós temos
acompanhado, inclusive do ponto de vista de software house, o que nós temos incentivado é exatamente a incorporação da tecnologia de computação em nuvem nesse processo de coautoria de projeto, nesse processo de gerenciamento de projetos, gerenciamento de obras, justamente para que nós consigamos evitar ou mitigar os riscos de perda de informação durante todo o processo do ciclo de vida desse empreendimento. E a transparência, ela também está muito ligada à própria tecnologia de computação em nuvem, porque nós conseguimos gerir não somente as documentações técnicas, a engenharia desse projeto, dessa obra, mas também todo o histórico de tomada de decisão que fazem parte desse percurso. Isso acaba gerando lá na frente um controle e uma responsabilidade muito maior e muito mais visível dentro desse processo de desenvolvimento e entrega dos ativos. A McGraw-Hill tem trabalhado com uma série de pesquisas e percepções de mercado justamente para validar e chancelar o BIM, como esse catalisador dentro do processo de construção de uma cidade digital e, posteriormente, vincular essa cidade digital a políticas urbanas, consolidando essa ideia de smart cities. Então, nós temos aqui alguns exemplos, como a própria redução de custo de obras, precisão orçamentária, como eu comentei, devido ao próprio controle quantitativo, e a redução do tempo e maior velocidade no ciclo de vida de um projeto. Então, são indicadores imprescindíveis, principalmente do ponto de vista da administração, que é o proprietário e que costuma ser o cliente final desses ativos públicos, para serem sempre considerados dentro das políticas urbanas. Pedro? Perfeito. E dentro essas múltiplas amostragens, e do que a Fernanda comentou, uma das principais propostas do BIM é exatamente na sua criação desses objetos paramétricos e na modelagem mesmo da informação, é a possibilidade de juntar essas informações em um ambiente único e sempre as informações, como eu havia comentado, de ambientes complexos para, assim, testar e avaliar possíveis melhorias. Aqui alguns exemplos de algumas cidades pelo mundo onde esses gêmeos digitais estão acontecendo para que nós podemos exatamente aquilo que a gente comentou, de testar essas opções, testar essas possibilidades dentro do ambiente virtual. Então, vamos mostrar alguns desses cases, do quão importante e o quão impactante é a utilização do BIM para uma cidade inteligente nesse primeiro plano, no projeto inteligente da própria cidade. Aqui tem um case que nós temos, bem famoso, que é aquela velha maneira de se criar uma proposta de um projeto, de uma intervenção urbana, por exemplo, entre duas rodovias ou duas avenidas, ruas, etc. No caso, uma imagem do Google com algumas achúrias por cima, com pouco entendimento, com pouco verificação do que eu estou interferindo, aonde eu estou interferindo e como que isso se adequa a todo o sistema, a toda a quantidade de veículos e elementos que estão inseridos. E aqui já isso transformado para o InfraWorks. Dentro do InfraWorks, ainda no estágio de projeto preliminar, ainda no estágio de entendimento daquela solução, eu consigo ter uma visão muito mais ampla das possibilidades das interações entre os múltiplos organismos, as interações em 3D daqueles elementos. E com isso, testar as suas possibilidades. Vocês vão ver alguns exemplos aqui que nós conseguimos fazer análises de microsimulação e assim, não somente saber se geometricamente aquele projeto vai funcionar, se os quantitativos daquele projeto vão funcionar, que estão um custo, mas também os seus benefícios. Qual é a redução na emissão de gás carbônico? Qual é a redução no consumo de combustível? Qual é a redução no tempo em que eu passo por essa intersecção, neste caso? E isso, o quanto que eu vou reduzir na conexão da cidade como um todo, numa resposta de uma emergência entre uma série de outros elementos. Então, com isso, eu entrego um projeto muito mais inteligente, com um entendimento muito mais inteligente daquela proposta.
Aqui um outro exemplo da cidade do Rio de Janeiro, até criando essa cidade dentro dessa solução, o InfraWorks, a gente consegue fazer a integração de múltiplas bases de informação. É um desafio normal de qualquer pessoa que lida com um projeto, com o entendimento de uma cidade, né? E fazer ensaios de opções de projeto, criar, como eu havia comentado, a otimização do custo-benefício. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar uma rotatória, essa rotatória, qual é o tamanho dela, qual é a influência que ela vai dar no entorno, nas edificações, ou se eu faço uma faixa adicional de acesso àquela rua, e trazendo essas múltiplas informações dentro de um ambiente BIM, eu consigo potencializar o meu projeto. O que é isso? É sair simplesmente criar uma opção e testá-la e simular a análise de vários cenários urbanos, a integração contínua depois com o projeto e antecipar muito a tomada de decisão em estágios iniciais. Nesse mesmo ambiente, né, no mesmo Rio de Janeiro, aqui ali eu mostrei para vocês uma série de análise, mapas temáticos, onde eu posso, por exemplo, verificar encostas, edificações com perigo, uma série de coisas. Aqui eu também posso interagir, por exemplo, com análises de simulação de enchentes. Então, eu posso criar não só essas simulações, e aqui o interessante também é, como eu havia comentado, a integração dessas múltiplas bases. Eu estou trazendo as informações da base Geo web do site, né, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, com essas informações que estão no que eu chamo de 2D e meio. Isso é, eu tenho o polígono, por exemplo, da edificação, e eu tenho a configurada a altura, tem outras informações configuradas. Então, por exemplo, qual é o valor venal, qual é o valor, a ocupação. Então, todas essas informações super importantes para a tomada de decisão e qual é o impacto daquela tomada de decisão dentro daquela região. Então, quanto mais informações eu trago para o meu ambiente de projeto, mais eu tomo uma decisão assertiva. E aqui, por exemplo, ele começa a interagir com esse ambiente. Então, ele criou 2 bacias aqui, que são a área de contribuição. A partir dessas 2 bacias, eu consigo saber exatamente qual é a sua área, imputar informações de pluviometria e com isso saber o tanto de volume de água que aquilo gera num ponto específico, consigo fazer simulações e entender em que pontos aquela chuva vai afetar o meu projeto ou a região como um todo, saber exatamente o tempo em que aquilo vai ocorrer e o tempo que eu vou precisar ter de resposta em que local do meu projeto. Muito bem, então, saindo um pouquinho, né, dessa escala maior de análise, né, eu sempre gosto de trazer o caso do Museu do Ipiranga, né, esse é um ACT, né, um Acordo de Cooperação Técnica que nós temos com o Museu Paulista da USP, e o interessante é que, né, esse caso, ele na verdade abarca tanto atividades de escaneamento, né, e captura da realidade da condição existente. Nesse caso específico, a gente vê ao fundo o próprio Museu Paulista da USP, mas a ideia desse trabalho é exatamente fazer toda a modelagem, né, visando a operação e manutenção do conjunto urbanístico como um todo, ou seja, o Museu do Ipiranga e também o Parque da Independência, onde ele está implantado. Nesse primeiro momento, vocês veem que por meio de tecnologias de captura, né, como o scanner a laser e os drones, nós conseguimos criar um cadastro, ou seja, uma nuvem de pontos, que com o ponto XYZ, né, uma coordenada XYZ, conseguimos tirar qualquer medida desse empreendimento e do seu entorno, e a partir dessas informações conseguimos inseri-las dentro das soluções, tanto da parte de projetos urbanos como da parte de edificações, para aí sim construir esse inventário digital. Então, aqui é um pouquinho desse processo, né? Primeiro de inserção da nuvem de pontos, nesse caso dentro do Civil 3D, para a partir daí serem fechados polígonos referentes a toda a parte de área gramada,
toda a parte de acessos, toda a parte de georreferenciamento da paisagem, né, das árvores que fazem parte desse parque, e assim por diante. Uma vez que essas informações já estão precisas aqui no Civil 3D, nós conseguimos fazer uma interoperabilidade, levar essas informações para dentro do InfraWorks e lá criar o equivalente físico de uma forma muito mais precisa em cima desse trabalho. Então, aqui é uma visão geral, né, de como está hoje o desenvolvimento desse projeto, mostrando exatamente, né, o potencial de trabalhar com a parte realmente de projetos urbanísticos, né, de praças, de parques, utilizando essa convergência de tecnologias. O Pedro comentou anteriormente a respeito do InfraWorks, né? Com o InfraWorks nós conseguimos gerar inicialmente um modelo base. Esse modelo base já tem informações públicas de satélite, né, para criar uma base genérica de trabalho, mas que já permite uma série de possíveis simulações, análises, estudo de traçado de projeto. Vou até voltar um pouquinho aqui. E nós podemos incrementar as informações desse modelo exatamente por meio desses fluxos de trabalho. Então, essas informações podem vir do próprio Civil 3D, podemos gerar shapefiles e importar aqui, para exatamente trazer essa precisão no detalhamento dessas propostas de projeto, ou mesmo nesse caso aqui, no ESIS desse projeto. Também podemos trazer as informações de nuvem de pontos para cá. E um dos grandes benefícios dentro desse processo de projeto, considerando toda a escala urbana, é exatamente convergir as informações dos parques, das vias, as informações GIS que vem, por exemplo, do GeoSampa, que é toda essa massa edilícia que tem aqui ao fundo, com as informações do projeto da edificação. Então, a edificação em si está sendo modelada, documentada e detalhada dentro do Revit, e nós conseguimos sincronizar com o próprio Parque da Independência para ter a composição do todo, né, para ter a paisagem urbana dentro do nosso modelo digital de cidade. Um ponto super importante dentro desse processo é que, aparentemente, é somente um modelo 3D, a gente está falando de modelos da informação da construção. Então, cada um desses elementos são entendidos e interpretados como elementos construtivos, com seus parâmetros, com suas informações e metadados de área, descritivo técnico, mapeamento em relação ao mobiliário existente e assim por diante. Então, nós conseguimos extrair desse modelo de cidade informações que são valiosas lá na frente para uma gestão ou para uma nova intervenção dentro desses ativos. Um outro caso que segue um pouquinho essa mesma dinâmica de integração de tecnologias é o desenvolvimento urbano que acontece em Medellín. Nós temos como cliente a empresa de desenvolvimento urbano de Medellín, que tem trabalhado muito no planejamento de comunidades mais seguras. Eles têm lá uma topografia acidentada, que hoje é ocupada, inclusive, de forma informal. Então, eles têm alguns objetivos e desafios voltados, primeiro, para o melhor planejamento e definição de intervenções nessas áreas, que são áreas de risco, relativamente, e, posteriormente, ter esse modelo digital também como um subsídio para engajar a comunidade, engajar a população local nessas propostas de projeto. Para vocês terem uma ideia, em termos de produtividade, essas tecnologias que nós comentamos, né, trouxeram para a Edu uma redução de 45% no tempo do processo de planejamento dessas novas intervenções em costa, e as novas casas projetadas também, elas são 28% mais eficientes. E o porquê dessa eficiência? Porque a gente passa a trabalhar com contexto. A gente tem todas as informações de entorno, a gente tem todas as informações para subsidiar uma melhor implantação, por exemplo, de uma habitação de interesse social, de um novo conjunto, novos acessos, vias, e garantir que dentro desse processo, tanto a administração pública ganhe, em termos de redução de custos, como a população ganhe, uma vez que esses projetos eles passam a ter muito mais qualidade. Então, essa é uma visão geral do caso da Edu. Eles levam a campo para a comunidade, inclusive, essas habitações, onde vão ser implantadas, os estágios da obra, e mostra um pouquinho de como a própria nuvem também conecta o projeto com o campo e com a população. Bom, uma outra referência, seguindo esse aspecto de integração de GIS com BIM e a possibilidade de trazer informações da cidade para o projeto, é o caso de Manaus. Esse foi um caso
de um projeto na Zona Norte de Manaus, projeto Manoa, que foi desenvolvido em parceria com a Mapdata, toda a parte de prova de conceito técnica, de como o BIM poderia agregar valor para essa intervenção, e esse é um projeto de mobilidade, né? Então, novamente, nós conseguimos trabalhar muito bem com a integração do GIS com o BIM para gerar as condições de entorno, né? Isso facilita lá na frente, vou voltar aqui um pouquinho, facilita lá na frente o próprio entendimento, né, do contexto do projeto, né? Então, aqui nós temos opa, volta aqui. Ele passou uma vez. Então, aqui nós temos todos os elementos que fazem parte do projeto aqui do BRT, do projeto de mobilidade, e tem informações que vieram também do próprio detalhamento da parte da passarela metálica, da parte da própria estação, né, de espera, né, estação de parada para espera do ônibus BRT, né, e qualquer tipo de intervenção ou análise de impacto, nós podemos fazer em cima desse mesmo modelo, né, como o Pedro mostrou. Então, podemos simular opções de alteração de tráfego e etc., para ter um entendimento se efetivamente essa opção de projeto ela é a melhor. Pedro, TerraCap. Perfeito. No mesmo caso aqui, a gente tem na TerraCap em Brasília, esse exemplo, esse case nosso, foi com o alguns desafios que a gente tem geralmente dentro de cidades, que é gerenciar grande volume de dados GIS e BIM. No caso aqui, eles trabalham com regulação fundiária e também com projetos de novos loteamentos e novas áreas dentro da própria cidade. Então, eles conseguem ter todo o Distrito Federal dentro de um ambiente onde é possível, por exemplo, gerenciar esse grande número de informações, esse grande número de dados e automatizar uma série de processos, principalmente na parte da criação dos elementos estruturais. Então, geralmente, quando eu vou fazer uma regularização como essa, eu preciso fazer análises e também memoriais descritivos, memoriais, projetos específicos de cada área, e atrelar isso a um banco de dados, e esse banco de dados ele ser de forma inteligente, atualizável, como eu havia comentado, com seu valor venal, com os dados das construções que estão ali presentes, para que essas informações possam ser atualizadas dentro da Secretaria, por exemplo, de Fazenda, onde faz a correta distribuição dos valores de IPTU e uma série de outras informações, e isso tudo dentro das soluções que hoje nós possuímos dentro da Ecologix, por exemplo, aqui no caso o próprio Civil 3D, a gente consegue fazer esse controle e essa análise de uma forma muito mais específica e direta. Um dos grandes desafios das cidades, como eu havia dito, né, existe uma expansão muito grande da necessidade de espaço dentro das cidades e a expansão da própria população. Então, se a gente vai atingir 7 bilhões de pessoas morando dentro das cidades, eu preciso ter respostas rápidas. E essas respostas rápidas à urbanização e aos próprios projetos de expansão das cidades, elas precisam ser feitas de forma assertivas. E essa assertividade, ela é necessária com informações precisas e informações que estão disponíveis. Então, eu consigo fazer isso dentro das soluções que são hoje que nós possuímos dentro de soluções BIM. Isso, lembrando que nesse caso também foi um trabalho em parceria com o nosso canal, né? Nesse caso com a ProSystems. Então, além dos recursos nativos dentro do Civil, que gera toda essa parametrização para gerar esses quadros, também existiu aí uma atividade de automação, né, dentro desse processo. E há também a conexão com o próprio ArcGIS, né? Então, nós temos uma conexão proprietária, né, entre ArcGIS e soluções de projeto Autodesk, que permite que nós façamos, né, a coleta, né, das camadas de informação do GIS apropriadas para desenvolver aquele projeto. Uma vez que o projeto ele já foi consolidado, já foi implantado, nós podemos retroalimentar essa base de cadastro. Então, isso traz uma segurança muito grande para quem efetivamente faz a gestão, né, desses ativos e desses empreendimentos.
Isso é uma coisa muito interessante que a Fernanda comentou, que é a parte de customização, né? A customização ela é fundamental hoje em dia, e a conexão com múltiplas outras plataformas também. Então, hoje, não só, por exemplo, eu posso fazer uma customização como essa do nosso parceiro da ProSystems, que fez a customização direta com VBA, .NET, que é uma customização muito mais profunda, mas também a utilização de Dynamo para automatização de processo, automatização de desenhos e também a entrega efetiva. Aqui, né, como eu havia comentado, esse é o motivo do paper, né, que eu, a Fernanda e o professor Xi escrevemos, que vai ser apresentado no congresso do CBTIC, e a ideia era exatamente fazer essa simulação de um evento catastrófico que ocorreu na cidade de Iconha e calcular e também saber o impacto, né, de uma possível chuva, e no caso a chuva que ocorreu em janeiro de 2020, e o que nós poderíamos fazer para não só mitigar, mas também auxiliar na própria recuperação da cidade. Então, com o levantamento de nuvem de pontos que foi feito junto com a Faro, e junto desse projeto que foi feito, por exemplo, lá existia uma ponte dentro da cidade, já no perímetro urbano, integramos essa nuvem de pontos dentro do Revit e criamos, por exemplo, um projeto onde poderia ser ali rapidamente uma resposta rápida àquela problemática que estava ocorrendo, já com seus projeto de quantitativos. reparação, né, Pedro? Exatamente. Isso é super recuperação. importante. Exatamente. Dentro daquelas duas ideias que a gente tinha comentado. Existe quando ele ocorre, e eu preciso recuperar, eu preciso dar uma resposta rápida, e quando eu trago para dentro do ambiente virtual e começo a criar projetos e opções que me ajudem a que aquilo não ocorra mais no futuro. Então, essa resposta rápida ao que ocorreu, eu tenho que fazer muito, muito rápido, porque as pessoas, como a Fernanda comentou, tudo que a gente está discutindo aqui vai ser para as pessoas que estão usando a cidade, né? E os espaços públicos, e a conexão da cidade, a conexão ambiental, a conexão econômica, a conexão social. Então, todos esses elementos precisam de uma resposta muito rápida. E a resposta rápida, assertiva, ela não só vai trazer uma possibilidade de uma melhora daquela situação, e também num futuro, uma futura precipitação maior do que o esperado ou programado, ela suportar de uma forma diferente do que não suportou da outra vez. Então, esse tipo de análise, ela é fundamental dentro dos projetos que são feitos, das respostas que são feitas dentro das cidades. Aqui um outro caso que é bem interessante, um projeto que foi feito na Holanda, né? E foi um retrofit, que é uma outra coisa. A infraestrutura vai envelhecendo, não só envelhecendo, como ela vai se alterando. Então, aqui nesse caso, eles precisaram aumentar o gabarito do túnel em cerca de 10 centímetros para incluir segurança, incluir uma série de elementos que vão trazer um trabalho melhor no próprio ambiente dessa estrutura, mas também na mobilidade e das pessoas que estão utilizando esse túnel. Então, aqui o vídeo ele mostra um pouquinho do processo que foi utilizado, muito parecido com o que foi utilizado lá em Iconha, né? Então, primeiro é levantar as condições existentes. Então, eu crio uma nuvem de pontos, eu faço um levantamento, então, da mesma forma que também foi feito lá no museu, com drones, com laser scanning. Eu preciso ter a informação do existente muito bem levantada, com uma precisão, para que, assim, eu recrie aquela condição existente dentro das soluções BIM, e depois eu comece a testar as possibilidades dentro dessas soluções. Então, o aumento do gabarito, o quanto que isso vai impactar, qual vai ser o custo disso, comunicar isso para os múltiplos envolvidos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, além de
ter todos os sistemas levantados num único local e ter esse modelo federado, a resposta foi muito rápida, não só na criação do projeto, mas também na sua construção. E isso impacta diretamente o meio ambiente, aos usuários, um túnel desse depende muito, as pessoas utilizam muito, então qualquer intervenção ela deve ser feita com uma necessidade, um ajuste muito rápido. Um outro caso aqui, a cidade na Itália, que vai seguir, basicamente a gente está mostrando aqui, eles seguem esse workflow que a gente tem mostrado desde o início, né? Eu tenho a cidade, eu preciso fazer uma trecho, intervenção. Né, de intervenção, exatamente. Exato, eu preciso melhorar aquele trecho, eu preciso inserir coisas novas. Então, por exemplo, essa cidade, ela não... Quando ela foi inaugurada há séculos atrás, não existia internet, não existia as milhares de intervenções que são necessárias embaixo da cidade para conectar a cidade, levar energia, levar internet, levar informações. Então, todo esse levantamento das informações existentes, elas precisam ser feitas, como eu havia dito, de uma forma muito precisa. Mas ter só essa nuvem de pontos não me adiciona quase nada, senão o retrato do que eu vejo no campo dentro do computador. Eu preciso de soluções inteligentes que tragam essas informações para um ambiente de modelagem. Esse ambiente de modelagem eu possa interagir com esses dados e, dessa forma, começar a criar a nova proposta. Então, a partir dali, em cima das informações que foram levantadas, começar a criar os múltiplos projetos de interação com esse sistema. E aí isso pode abarcar, né, tanto a parte de infraestrutura enterrada, né, subterrânea, como aparente, e também as edificações que estão ali no entorno, né? Então, pensem regiões hoje do país que têm poligonais de tombamento, né, que é necessário ter um entendimento real daquele contexto antes de pensar em uma intervenção, antes de pensar numa aprovação mais crítica, né, do ponto de vista de garantir que o patrimônio não seja efetivamente alterado, mas ao mesmo tempo a gente consiga fazer um retrofit, uma modernização da infraestrutura. Então, todo esse conjunto aqui de soluções permite que esse trabalho seja feito de uma forma mais precisa e com menos retrabalho no final, né? E também a própria construção, a partir de que eu preciso construir aquilo. Eu vou levar maquinário pesado para aquele local. Então, qual é o dia que eu vou levar aquele maquinário e qual é o dia que eu vou retirar aquele maquinário? Então, tudo isso precisa ser exatamente sincronizado dentro do processo como um todo. Então, esse tipo de informação eu obtenho muito antes. E eu, obtendo essa informação de forma preliminar, eu consigo mobilizar e desmobilizar esse maquinário, essas pessoas que vão estar trabalhando naquele local de forma efetiva, rápida e precisa, maximizando a sua utilização e trazendo isso para o tempo correto. Novamente, uma intervenção urbana gera problemas para todo mundo durante o processo dessa intervenção. Fazê-la de forma rápida e precisa é fundamental. E aí nós chegamos, né, no segundo ponto, né? Isso é importante a gente separar, que a gente separou em dois momentos, duas sessões. O momento dos projetos inteligentes, né, e como eles podem ser criados, considerando todas as múltiplas fontes de informação que nós podemos adquirir, né, para subsidiar o desenvolvimento desse projeto, trazer maior qualidade para os entregáveis. E o segundo ponto, que é exatamente pensando na infraestrutura existente, como nós podemos operá-la melhor ou trabalhar também do ponto de vista da manutenção dessa infraestrutura existente, né? Então, passo a palavra aí novamente para o Pedro, para ele dar continuidade. Perfeito. Com as próprias informações BIM, né, que foram levantadas, eu, por exemplo, eu posso responder a alguma emergência. No caso, né, recente e atual ainda, o problema do Covid, né? Então, eu tenho o espaçamento entre as pessoas calculado, então, em áreas, por exemplo, como o metrô, o quanto que isso vai impactar e o quanto que eu posso fazer, por exemplo, um controle de entrada ou um controle de saída ou até
o tamanho das composições do metrô e a sua capacidade máxima para evitar ao máximo que ela atinja o seu limite e dessa forma as pessoas ficam impedidas de exercer o distanciamento. Então, eu consigo criar esse tipo de simulação dentro da ferramenta e saber exatamente qual vai ser o impacto e o que eu vou precisar fazer. Eu aumento o tempo, eu diminuo, né, o tempo entre uma composição e outra, eu aumento o tempo de funcionamento das minhas estações, o que eu preciso fazer dentro daquele ambiente para trazer uma segurança maior, para trazer um funcionamento melhor dessa estrutura que está levantada. E da mesma forma, né, da própria simulação dos ambientes, da mobilidade das pessoas dentro daquele ambiente, nós conseguimos simular também o próprio funcionamento desse ambiente, dos vários elementos. Então, por exemplo, eu vou simular aqui dentro de uma simulação de CFD, né, de fluidos, por exemplo, a possível contaminação se uma pessoa respirar ou expirar, tiver um evento ali que ela espirre e aquele ar ele vai para algum local e para onde que ele está indo. Então, se eu preciso, por exemplo, aumentar o espaçamento, distanciamento, né? Exatamente. O distanciamento, pensando em melhorar... prevenção de doenças, né? Prevenção da propagação de doenças, como no caso que a gente tem passado hoje na pandemia, né? Nós temos uma série de possibilidades de simulação e análise de fluidos para garantir, nesse caso, o distanciamento social. Exato. Bom, o Guilherme Borges da Concremate, né, me cedeu gentilmente esse vídeo para mostrar para vocês um outro exemplo fantástico, né, do que tem acontecido em termos de diagnóstico da infraestrutura existente, né, e como isso também pode ser incorporado dentro de um fluxo de criação de inventário digital, vínculo dessas informações, por exemplo, de uma ponte existente com a checklist de diagnóstico, né, de perícia daquela infraestrutura, né, e como essas informações elas podem se cruzar lá na frente, né? Então, a Concremate tem feito esse trabalho muito bem com o time do DTIP, o time de gestão de ativos, né? Primeiro, criando esse processo de scan to BIM da infraestrutura existente dentro da cidade. Então, a partir desse fluxo de scan to BIM, novamente, nós temos a nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos pode ter, inclusive, uma precisão milimétrica, né? Nós conseguimos fazer uma análise muito precisa do que há em termos de em termos de danos ou qualquer tipo de patologia dentro daquele sistema, e a partir dessa nuvem de pontos pode ser construído um modelo equivalente, um modelo digital de projeto daquela ponte, com todos os seus elementos e componentes que fazem sentido para essa perícia, e posteriormente vincular as informações, o levantamento de campo com esse modelo digital. Então, esse é um trabalho fantástico, porque ele envolve não somente a etapa de scan to BIM, mas também um esforço de desenvolvimento para integrar todas essas informações dentro do sistema da própria gerenciadora. A gente vê também, do ponto de vista de tecnologia e computação em nuvem, que a própria Construction Cloud, nesse caso, ela serve como fonte única de informação para que esses dados sejam levantados de forma estruturada, né? Então, eles conseguem ter aqui checklists com todo o registro de anomalias dessa infraestrutura, para aí vincular lá na frente com o próprio sistema deles de análise, apresentar para o cliente, engajar o contratante e pensar lá na frente em sugestões de intervenção, de retrofit ou de ações de manutenção dentro do sistema. Então, aqui um exemplo do que está acontecendo hoje, nada do que a gente está falando aqui é de futuro, tá, pessoal? A gente vai mostrar, na verdade, uma situação de futuro que, na verdade, foi um protótipo lá de Amsterdã muito bacana, mas aqui a gente vê algo que já está acontecendo hoje, utilizando essas soluções que nós comentamos aqui. Bom, uma vez que todo esse levantamento é feito, nós temos a oportunidade de aproveitar esses modelos exatamente para pensar nas intervenções, na parte de manutenção. Ok, ocorreu uma ruptura, teve algum problema naquela estrutura civil, e aí? O que pode ser feito?
E aí entra um pouquinho do que nós comentamos anteriormente. Agora a gente vai ter a base, os dados, para analisar como, né, essa estrutura ela pode ser corrigida. Então, isso pode abarcar tanto a fase de projeto, como a fase de planejamento e gestão dessa obra, de manutenção. Então, nós vemos aqui uma série de sequenciamentos construtivos que podem ser feitos na infraestrutura para buscar uma aprovação, né, junto a um gestor, para ter um entendimento de como vai ser efetivamente o sequenciamento daquelas atividades, validar aquele cronograma, fazer comparativo visual, inclusive do ponto de vista de previsto e realizado, e assim por diante. Esse foi um caso da Ponte Jaguaré, né, Pedro? Que você, inclusive, desenvolveu. Não sei se tem mais algum comentário complementar, antes da gente Não, fechar o bloco. exatamente. Nesse caso aqui foi um processo um pouquinho diferente, mas seguindo os mesmos dados. Foi feito um levantamento com laser scanning, foi integrado dentro do InfraWorks, foi feita uma simulação do que poderia ser executado a partir de análise dentro do campo. Todo o entorno, todas as edificações, árvores, etc., vieram da base do GeoSampa. Então, todos esses elementos, da mesma forma lá que o museu, da mesma forma do que a gente começou mostrando tudo aqui, existem a integração de forma direta e análise, a predição e o que ser feito e como arrumar esse problema que aconteceu. Exatamente. E aqui é uma visão de futuro, né? Essa ponte é uma ponte que, na verdade, foi um protótipo oriundo de um consórcio entre diversas empresas, né? A Autodesk fez parte desse processo para exatamente criar o gêmeo digital dessa ponte, mas o interessante é que todo o processo de prototipação, modelagem, ensaio estrutural, impressão 3D do aço, né, foi parte de uma série de iniciativas visando inovação e visando futuro. Então, aqui, na verdade, é uma caixinha, né, uma representação, a janela do que nós vamos ter mais à frente. Ela já foi inaugurada lá em Amsterdã, é a primeira ponte impressa em aço no mundo, né, com todos os ensaios e verificações de implantação, de simulação. E aí, basicamente, né, a Autodesk Research, né, aproveitou esse material, esse modelo técnico que foi gerado, logicamente a parte digital da ponte foi gerado com nossas soluções, para fazer a integração com o sistema de monitoramento e de sensoriamento da ponte. Então, aqui a gente tem um primeiro momento, né, no qual esse sensoriamento ele é definido, né, que tipo de sensores e que tipo de monitoramento é interessante para aquela infraestrutura. Então, vou trabalhar com células de carga, vou ter um entendimento também no monitoramento da integridade estrutural daquela ponte, vou colocar microfones, trabalhar com acelerômetro, inclinômetro e assim por diante, né, para ter realmente o retrato de como aquela infraestrutura está reagindo a uma ocupação, né, a um trânsito, né, naquele momento. Aqui é uma ponte de pedestre, só para contextualizar, e em cima desses dados, né, a gente está falando aqui um pouquinho de gêmeos digitais e de IoT. Né? Para quem não conhece a IoT, a internet das coisas, basicamente a gente tem uma infraestrutura de rede global, né, que interconecta esses dados com sensores, com atuadores, e a partir disso nós conseguimos intervir no ambiente físico ou conseguimos, ao menos, capturar todas as informações daquele ambiente físico para fazer análises, para trabalhar com Big Data, né, e para, a partir daí, criar séries históricas que lá na frente vão possibilitar ou subsidiar algumas tomadas de decisão. Então, em cima dessa coleta de dados, né, nós conseguimos, então, integrar e convergir essas informações dentro de um monitoramento digital. Então, aqui a gente já tem o nosso gêmeo digital, ou ao menos o que a gente chama dentro da matriz de maturidade de gêmeo digital, a fase preditiva, né, que nós conseguimos pegar um modelo digital da ponte e georreferenciar e localizar todos esses sensores para trabalhar com a análise e monitoramento desses dados. Isso pode ser feito pela própria web, né? Então existe hoje uma série de tecnologias que têm sido inclinadas para a web, né, com JavaScript e tudo mais. Isso pode ser feito também local, então depende muito do tipo de objetivo da companhia ou do órgão.
mas o objetivo final é exatamente garantir uma análise preditiva do comportamento dessas infraestruturas. E a gente pode ir além. É lógico que tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então aqui é somente uma ilustração do que é possível fazer com esse tipo de análise, inclusive do ponto de vista de ocupação, uma análise de reação à ocupação, ao trânsito naquela ponte, né? Isso também pode ser feito. Então, na verdade, é a criatividade que é o limite, né? Quando a gente fala de sensoriamento, quando a gente fala de gêmeos digitais, óbvio que a ideia dos gêmeos digitais é ampliar um pouco mais esse conceito, não só trabalhar com fontes oriundas de sensoriamento remoto, mas também abarcar fontes oriundas dos próprios sistemas organizacionais, ERP, SAP, fontes múltiplas de documentação técnica do ativo e assim por diante, mas é um ponto de partida bem interessante nesse caso. Né? E para a gente fechar, né, a gente comentou ali da parte de sensoriamento, mas isso também pode envolver o monitoramento por vídeo, né? Então, a gente pode também geolocalizar dentro de determinados trechos aqui de rodovia, né, um modelo daquela infraestrutura, né, seja subterrânea, seja efetivamente da superfície, vincular isso com metadados de projeto e vincular isso também com pontos de câmera para fazer o acompanhamento, o monitoramento daquele trânsito e etc. Né? Então, a gente consegue, novamente, convergir múltiplas informações de projeto com o mundo real para operar os nossos ativos. Então, né, nós agradecemos a presença de todos, né? Tínhamos esse panorama geral para colocar para vocês, né, em cima do que a Autodesk entende por cidades inteligentes e como nós podemos auxiliar, né, e promover esse processo por meio do BIM, como comentado, né, a tecnologia que está no núcleo, né, da transformação digital hoje no ambiente construído e que consegue, né, integrar-se com uma série de outras tecnologias da indústria 4.0. Né? Nós vimos sensoriamento, né, toda a parte de IoT, vimos impressão 3D, vimos todas as possibilidades de captura da realidade, uso de realidade virtual e aumentada, né? Vimos alguns engajamentos também ao final do projeto, enfim, né? Então, as possibilidades elas são diversas. Pedro, tem algum comentário antes da gente passar para o professor? Não, exatamente, acho que você resumiu muito bem a questão. Inclusive, a gente já tem uma pergunta aqui no nosso bloco de perguntas, e se vocês quiserem mandar mais perguntas aí, fiquem à vontade. Eu acho que até a gente até pode usar aqui, que é exatamente uma pergunta relacionada ao BIM Fórum, né? E também perguntando se, como já vou passar para o professor já com a pergunta para ele, tá? A Jaqueline pergunta: olá, boa tarde. Partindo do pressuposto que grande parte dos nossos governantes associam o termo Smart Cities apenas ao uso de objetos tecnológicos, aquilo que eu tinha comentado, né, na parte de automação das cidades, aplicativos, sensores, etc., existe algum tipo de iniciativa por meio do BIM Fórum Brasil para implementação de projetos, planejamentos inteligentes para o desenvolvimento das cidades brasileiras? Então, já deixo você com a pergunta. Poxa, muito bem. Fiquei muito feliz de ver uma série, né, de cases envolvendo várias tecnologias, inclusive algumas eu nem tinha falado, como o scanner, e fazer o as-is, né, como está, para depois pensar o que consertar, como fazer a intervenção. E são coisas que as cidades vão sofrendo, né? As cidades vão envelhecendo e precisam se renovar de alguma maneira. E não é só a tecnologia, existe esse envolvimento necessário com as pessoas, com o governo em si, com a governança, como se diz, o conjunto de conformidades para fazer as coisas. Nesse sentido, né, o BIM Fórum Brasil participa hoje de um projeto que deve ser divulgado em breve, que se chama Construa Brasil, é um termo de cooperação, de colaboração com a Rede Catarinense de Inovação, chama-se RECEPET, e não é só BIM, mas, por exemplo, duas das metas têm a ver com licenciamento de projetos, incluindo o BIM. Quando você vai fazer o seu projeto, já colocar o modelo como entrada para análise em uma prefeitura, como já acontece, por exemplo, em alguns casos na cidade de Salvador. Nem todas as cidades têm esse potencial, mas a ideia é criar uma cidade modelo, digamos, que tenha um conjunto de
procedimentos que permitam, então, que possa se colocar um modelo BIM para ser analisado pelos técnicos de forma automática e assim por diante. Não é só o BIM, aí entram problemas de lei de zoneamento, o problema do geoprocessamento dos sistemas de informação geográfica, né, que tem que estar disponíveis também, e fazem parte de algum esforço. Esse grande projeto tem 8 metas. A primeira e a segunda tem a ver com essa ideia de licenciamento de projetos e a concessão de alvará. Outras 4 metas têm a ver diretamente com BIM. E outras 2 têm a ver com a industrialização da construção e a questão, por exemplo, de revisitar a coordenação modular pensando em sistemas. Já estou dando spoilers aqui. Isso tudo vai ser divulgado em breve. Muito já está pronto, algumas coisas em fase mais finalística também. O projeto ainda vai até meados do ano que vem. E a Fernanda, por exemplo, participa num dos grupos técnicos consultivos, né, tratando de integração de BIM com a internet das coisas, não fazendo casos maravilhosos, mas pondo a mão na massa, né? São 2 experimentos doídos que ela tem acompanhado. Então, sim, Mas existem fantásticos, ações. viu? Isso. Existem ações de dia a dia, né, de desenvolvimento que têm sido relacionadas, de certo modo, com o BIMFórum Brasil e outras entidades, a própria ANTAC, que é uma associação acadêmica de pesquisadores, professores, que está envolvida também. E nas metas especificamente do BIM, uma delas é de capacitação. Então, existe já um contingente enorme de slides produzidos e material de conteúdo, enfim, que vai ser veiculado através da Escola Nacional de Administração Pública. E não é do BIMFórum, mas é gente do BIMFórum que fez, digamos, que elaborou, que está lá envolvido. E assim por diante. Então, são ações de parceria, de certo modo, ou de cooperação do BIMFórum com outras entidades, como a RECEPET. O BIMFórum tem ações como de divulgação de vídeos de curta duração para tirar dúvidas ou esclarecer pontos duvidosos, né, e de mal entendimento no mercado. São 5 vídeos que já estão com seus roteiros em produção, daqui a pouco, esse ano ainda vão ser veiculados. Existem ações, então, desse tipo de divulgação através de webinars, como esse que nós estamos participando, que são webinars de associados, e tem os webinars do próprio BIMFórum uma vez por mês. Então, no dia 31 vai ter um sobre saneamento e uso de gêmeo digital. Então, obras de saneamento, né? Que também Perfeito. E são até obras de aproveitando, infraestrutura. viu, professor, esse ensejo, a Autodesk, na verdade, está promovendo uma série, né, com o BIMFórum. Então, nós abrimos a série com esse webinar, né, sobre cidades inteligentes. Vamos ter uma segunda rodada no dia 8 de setembro, sobre as metodologias BIM e AWP. Vai ser fantástico, porque nós vamos reunir aí o Rogério Suzuki, por parte do BIMFórum, junto com o Rafael Colucci, né, nosso par técnico aqui na Autodesk, que trabalha na parte da comunidade prática de AWP. E vamos trazer 2 ilustres convidados, né? Tanto o Kleber Moreira da Vale, como o Arley da SNC Lavalan. Eles vão mostrar um pouquinho exatamente sobre esses cases de integração de BIM com a AWP. Então, a gente consegue, a partir, né, dessas sessões, né, desses momentos, mostrar um look ahead, né, o que efetivamente nós temos hoje disponível em termos de tecnologia para, enfim, né, viabilizar essa transformação digital nas companhias, na administração pública, mas também garantir que lá na frente novas metodologias sejam incorporadas dentro do processo para facilitar ainda mais, né, a construção, né, trazer uma construção de qualidade, né? Então, a AWP a gente pode até dizer que é uma evolução do próprio Lean, né, dentro dessa lógica, né, construtiva, de aproveitar a simulação da obra para garantir também uma gestão do cronograma, uma gestão da cadeia de suprimentos e assim por diante. Então, fica aí o convite, pessoal, para quem está nos assistindo, acompanhar também, né, esse próximo webinar da série. Muito bom. Bacana. Pedro, tem uma palavrinha final para a gente fechar?
Não, eu só queria agradecer a todos até agora, gostaria de agradecer ao professor, obrigado, Fernanda, também, e a todos, né, por terem participado. Se precisarem de alguma coisa, entrem em contato com a gente, fiquem à vontade, participem dos nossos próximos webinars. Muito obrigado e até mais. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço.